Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Para mim é uma grande alegria, apresentar a nossa palestrante hoje, que vai falar sobre a transição energética global. É um tópico que nós estamos muito interessados, porque para conseguirmos alcançar as metas, globais, nós precisamos, nos engajar localmente. A nossa palestrante tem uma rede econômica, trabalha em design de mercado, ela é professora de economia e cátedra de teoria econômica na Universidade Friedrich Alexander, em Erlangen-Nürnberg, já desde 2008. Desde 2020, ela é membro do Conselho Alemão de Especialistas em Economia. Além disso, ela é ativa em vários comitês e conselhos consultivos, incluindo o Conselho Nacional de Hidrogênio do governo federal alemão. Então, senhoras e senhores, eu não vou querer ocupar o tempo dela, então vamos dar as boas-vindas à professora Verônica Grimm para a sua palestra. Muito obrigada. A plateia, obrigada pela apresentação tão gentil. Eu tinha que decidir sobre o que falar, porque temos um tópico tão abrangente, e eu vou começar com a perspectiva do lado alemão, da Europa, mostrando a crise energética. Depois eu vou lhes falar sobre a transformação energética que irá impactar tanto a Europa quanto o Brasil. E depois vou focar também no tópico de matérias-primas críticas, tendo em mente a crise que nos rodeia e também as mudanças geopolíticas que impactam o mundo hoje em dia. Então, começando com a crise energética, eu tenho um número muito grande de slides, por isso eu vou pular alguém, mas depois eu passo todos para os senhores. Tem muita literatura envolvida aqui, então nós podemos nos aprofundar no tópico se quisermos, e se eu não tiver tempo de cobri-los todos aqui. O que nós estamos vendo na Europa é, na verdade, uma crise a cada vez maior de energia, e que, na verdade, não conseguirá ser reduzida aos níveis históricos. A gente pode ver isso aqui, tanto do lado esquerdo, que é a crise de gás, e do lado direito, que é de energética, e a crise energética aumenta, principalmente na Alemanha e outros países da União Europeia. O gás é uma tecnologia de geração de eletricidade. Precisamos do gás, que ficou muito caro, e isso para cobrir, então, a nossa demanda de energia elétrica em algumas partes do dia. Eu vou pular, então, as previsões alemãs. A Alemanha não entrou em toda numa recessão, mas o desenvolvimento econômico não é o mais fantástico no momento. Então, os desafios que nos aguardam estão principalmente no setor energético, e a curto prazo temos que acelerar a nossa expansão de energias renováveis, e nós temos que, ou precisamos quadruplicar a velocidade através da qual nós construímos as plantas de energia renovável, o que é muito difícil em países muito populosos. Então, isso é um desafio, e temos que substituir o gás, e desde que a Rússia parou a sua entrega no ano passado, tivemos que substituir o gás russo e não conseguimos fazer isso no seu volume total. Então, ainda temos que economizar gás nesse meio tempo. Então, esses desenvolvimentos, basicamente, aumentam essa transição para os renováveis, porque os combustíveis fósseis são caros, vão continuar caros,
no futuro, a médio e longo, curto e médio prazo. E isso faz com que essa transformação e as plantas de transformações para os renováveis seja apressada. E também na energia intensiva, no uso energética, já começou a discutir essas transições, mas a pressão está aumentando para apressarmos essa transformação, principalmente aonde os setores que são muito intensivos no uso de energia, a gente vê aqui no gráfico do lado esquerdo, a intensidade do uso de energia nos diferentes setores. Nós podemos ver aqui que o vidro, os produtos químicos, outros também usam muito energia, e eles são atingidos pelo esse desenvolvimento no setor energético com muita força. E outros setores, como a produção, dos carros, lá a intensidade de energia que é necessária não é tão alta, então a pressão existe também, mas não tão intensamente. Se a gente examinar crises anteriores na Europa, a gente podia ver que basicamente nós ficamos com melhorias na eficiência energética como resultado disso. E não foi tanto uma mudança estrutural, historicamente, mas melhorias na eficiência do uso energético e também uma mudança tecnológica em alguns dos casos. Isso, de alguma maneira, é uma coisa que nos dá uma certa segurança na Europa, e vemos que a industrialização tem que ser tratada com certo cuidado, porque poderá levar também ao aumento ou da velocidade da transição e na eficiência energética em suas atividades gerais. Então, qual é o ponto principal nesse desafio com os qual nos defrontamos? Precisamos de fontes novas para descarbonizar todos os setores da nossa economia. Geração de calor, mobilidade, a indústria e armazenamento de energia elétrica. Podemos pensar nisso em termos do uso direto da eletricidade, que é muito popular na Alemanha. A transformação energética alemã está muito focada na eletrificação, mas, é claro, existe outro percurso, que é a utilização do hidrogênio com uma tecnologia complementar, produzindo hidrogênio renovável, ou energia renovável, e depois utilizar isso para descarbonizar todos os outros setores onde a eletrificação não é possível ou praticado. Então, essas são as duas maneiras que a energia é feita, e principalmente o que aconteceu na União Europeia, e isso é uma nova onda de transformação. E aí nós vemos que existe, e hoje em dia nós sabemos que todos têm que passar pela transformação, principalmente a indústria que usa intensível de energia. A Alemanha possui uma estratégia de hidrogênio, e o Conselho Nacional de Hidrogênio, desde 2020, está impulsionando esse desenvolvimento na área de hidrogênio renovável, mas estamos apenas no começo. E nesse gráfico aqui a gente pode ver que até 2030, 2040, 2050, o futuro da demanda por hidrogênio, conforme foi avaliado por diferentes estudos, e a gente pode ver que existe ainda muita incerteza de quanto hidrogênio necessitaremos na economia alemã. Aumenta muito em 2050, quando nós temos que atingir a neutralidade climática, e nós estamos planejando atingir na Alemanha já em 2045. Temos uma demanda muito grande de hidrogênio em termos nesses estudos, né? É muito grande. Na verdade, não é um consenso entre todos os estudos quanto hidrogênio iremos precisar, e também não é um consenso em termos de em que formato. Então, tem muita incerteza e muita possibilidade de lidarmos com esses tópicos. Nós fizemos um estudo, e aqui nós temos uma citação
nesse slide, fizemos um estudo que hipoteticamente analisa a questão de quanto hidrogênio iríamos precisar se desfossilizássemos todo o setor industrial alemão e mantivéssemos tudo na Alemanha. Então, o que a gente descobriu no setor que usa a energia mais intensivamente é uma energia entre 200 e 300 tera-horas para um setor totalmente desfossilizado da Alemanha. É claro que nós teremos uma realocação da produção, então isso não é exatamente o que vai acontecer, mas de uma certa maneira nos dá uma ideia do desafio que nos dá, está pela frente. E vocês podem ver também aqui a distribuição dos setores químicos, de aço e outros que necessitarão de hidrogênio no futuro. O primeiro portador de energia que irá transportar o hidrogênio renovável ah, através dos mares em todo o mundo será a amônia. E nesse desenvolvimento nós podemos ver que já hoje nós temos um mercado de amônia em todo o mercado, 12% da amônia já está presente em todo o globo. E todos os grandes mercados exportadores são basicamente aqueles que possuem recursos de gás natural que produz amônia e que pode ser exportado em todo o mundo. Então, existe uma infraestrutura que tem a capacidade de transportar amônia, que é renovável, de todo mundo em transporte marítimo, e os portos alemães e os portos nos Países Baixos estão preparados com a infraestrutura para aumentar a importação e exportação de álcool. Então, essa primeira portadora de hidrogênio, outras seguirão. Se a gente examinar a situação global, temos muitos países, incluindo o Brasil, que possuem boas condições para a produção de hidrogênio renovável baseado nisso e que será comercializado globalmente. Por outro lado, a Europa está se preparando para importar grandes, importantes importadoras de energia renovável, preparando os portos e preparando a infraestrutura, onde estamos discutindo bastante com relação à preparação de um backbone europeu de hidrogênio. Já fizemos alguns estudos para calcular o nível de custos da energia com hidrogênio renovável e as portadoras renováveis baseadas em hidrogênio em diferentes regiões em todo o mundo. O que a gente pode ver nesse estudo, aqui tem muito detalhe que eu não vou poder cobrir agora, mas nesses estudos o que podemos ver é que o custo de produção de hidrogênio renovável é a parte maior do custo da produção de hidrogênio. O custo de transporte, num cenário futuro com a infraestrutura já desenvolvida, não é a parte mais custosa. E esse provavelmente é o cenário que nós teremos na comercialização dessas energias, e poderá ser primeiro a amônia, aí a médio prazo, mas também poderá ser outras portadoras da energia a longo prazo. Existem, então, muitas opções que eu não vou poder detalhar exatamente agora. Mas examinando a preparação dos projetos que já estão acontecendo, vocês vão poder ver que em todos os continentes e também principalmente na América Latina, existe um grande desenvolvimento de projetos que estão preparando os países para exportar portadoras de energias renováveis aos diversos destinos do mundo. E na Europa e na Ásia existem ambições de aumentar a capacidade de importação dessas portadoras. Essa é a barra azul. E a gente pode ver que existem muitas coisas acontecendo que estão focadas em 2030, e também o que nós podemos ver, se examinarmos os números detalhadamente, é que a capacidade de importação ainda não está
em paralelo com o potencial exportador. Então, temos que expandir a nossa capacidade de importação, considerando as nossas estratégias e objetivos de hidrogênio e considerando o que está sendo preparado em termos de exportação em todo o mundo. Examinando o cenário de 2050 do nosso lado direito, nós podemos ver as exportações e importações líquidas, o suprimento doméstico. Veremos que a Europa será um importador grande de energia de hidrogênio renovável, não sabemos exatamente de que forma, mas provavelmente a União Europeia será um grande importador líquido e a América Latina um grande exportador líquido, o que nos dá, então, um grande escopo para a cooperação internacional. Eu também preparei alguns slides sobre as opções que eu vou pular, para podermos analisar também algumas outras questões. Porque eu gostaria também de focar um pouco na mudança geopolítica e na reorganização de cadeias de valor, principalmente com relação às matérias-primas essenciais. E focamos isso no último relatório para o cônsul alemão. Existe um capítulo sobre mudança geopolítica e a reorganização de cadeias de valores, começando com a observação que a Europa depende demais da China, e nós podemos ver isso se analisarmos os números de produtos com grande dependência sobre sua importação. São produtos que não são de fácil substituição, e aí a gente pode, de repente, perder um país crítico. Então, a China exporta 208 desses produtos para a União Europeia, mais do que qualquer outra região do mundo. Principalmente, isso aqui são matérias-primas essenciais. E por que isso é relevante? Porque para a nossa mudança energética nós precisamos de muita matéria-prima. E nós podemos aqui ver no lado esquerdo, em termos de carvão, energia solar e também para a mobilidade elétrica, nós precisamos matérias-primas essenciais muito mais do que para aquele mundo baseado em combustível fóssil. Isso também se reflete no lado direito, aonde nós veremos um grande aumento em todas as tecnologias e na demanda de matéria-prima, é claro, que vai aumentar por causa disso. E os materiais, a matéria-prima essencial é extraída e produzida em todo o mundo, em muitos países, principalmente no Brasil. Existe muita tensão entre diferentes objetivos de sustentabilidade conectado a isso, é claro, no contexto de neutralidade climática. Vamos precisar de muita matéria-prima, mas a proteção às florestas e também a proteção à biodiversidade é afetada negativamente pela extração dessas matérias-primas essenciais. Então, é claro, isso impacta também todas as negociações sobre acordos comerciais. Eu acho que é muito importante também conseguir um diálogo para vermos como isso vai afetar as nossas negociações em acordos comerciais, porque também vemos aqui nesse gráfico como é grande aquela parte que a China tem nessa área. Então, a China extrai e processa muita mais matéria-prima que qualquer outro país no mundo, e uma grande parcela de toda a proteção, que, é claro, assusta um pouco, pensando que a China anunciou recentemente que eles vão reduzir as exportações diretas e usar mais de sua matéria-prima essencial na sua própria produção na China. Então, isso é, eu acredito, um tópico muito importante entre o Brasil e a União Europeia, porque a maneira como as negociações estão acontecendo no momento não são muito proativas para conseguirmos obter uma solução
sustentável para os 2 países e os 2 continentes. Aqui a gente vê um desenvolvimento que aconteceu por redor do ano 2000 com a China. Do lado esquerdo, nós podemos ver que as matérias-primas essenciais extraídas em muitos países no mundo, mas a maior parte dessas matérias-primas essenciais, então, eram enviadas para a China para serem processados, o que, na verdade, nos causa um problema ambiental grande. Então, existe, é claro, uma tensão entre a proteção climática e a proteção ambiental aqui, que a gente vê muito claramente com esses dados. Isso é um desenvolvimento que a China iniciou de propósito para poder reduzir e concentrar o processamento de matérias-primas essenciais na própria China, criando dependências nesse contexto também. Isso é que é algo que eu acredito que o mundo terá que lidar com, e vemos também que as estratégias que iniciaram esses processos, a integração desses setores, então a China integrou matérias-primas essenciais extraídas e o processamento de matérias-primas essenciais para reduzir os custos e subsidiar essa produção, para que os preços deles não pudessem ser ultrapassados por nenhum outro produtor no mundo e assim pudessem iniciar os seus projetos nesse domínio. Esses subsídios, é claro, são difíceis, nós também focamos isso no nosso relatório mais recente, não posso detalhar mais, mas para medir esses subsídios que impactam na concorrência internacional, é muito difícil. Existem muitos conceitos que nos ajudam, mas eles divergem bastante, então fica difícil chegar a um consenso e ter, então, uma negociação global a respeito disso. O que a gente vê, no entanto, é que existe um declínio nos subsídios para combustíveis fósseis, mas um aumento dos subsídios para os renováveis, o que eu acredito é um bom sinal. E também é o caso onde as projeções sobre o que países e que regiões têm esses recursos e que são positivos para essa transformação e a proteção climática. Nós vemos aqui uma projeção pela Agência Internacional de Energia com relação à questão como podemos ter um lucro a longo prazo. Na verdade, foi tradicionalmente o carvão, mas isso irá mudar se conseguirmos gerenciar tudo, para aumentar a velocidade, disso e pronto em todo o mundo, será mais uma transição energética para os minerais que nos trará mais lucro, e isso é algo que temos que ter em mente. No entanto, não podemos garantir que vamos gerenciar na comunidade mundial esse aumento de velocidade e proteção em todo o mundo, porque tem ainda muitas regiões que ainda possuem projetos grandes de mineração de carvão e também existem plantas com novos projetos de utilização de carvão. E esse tem que ser alguns dos principais objetivos da próxima COP para negociar uma saída global do carvão, que é bastante difícil, porque em muitos estados e países os tomadores de decisão políticas, eles fazem o seu próprio lucro com a atividade da mineração do carvão. E por isso temos que iniciar processos também para poder incentivar esses países para promover esse abandono. Então, as mudanças e os lucros da atividade energética vai depender também nesse processo de negociação, se nós vamos conseguir negociar uma saída do uso do carvão. Rapidamente, eu gostaria de focar também na redução da inflação. Eu acho que a lei da redução da inflação americana nos traz boas notícias para a proteção climática, porque acelera investimentos em tecnologias que protegem o ambiente com bastante força nos Estados Unidos. Então, tem havido uma projeção da Agência Nacional de Energia que estabeleceu
a capacidade de eletrolisadores globais até 2030 e a avaliação dessa capacidade de eletrolisadores apenas nos Estados Unidos, após a lei de redução de inflação, se apresenta maior do que a capacidade esperada em todo o mundo anteriormente. Então, isso aqui será um programa de aceleração de grande monta para o investimento na capacidade de eletrolisadores, porque isso os torna muito atraentes na produção de energia renovável, energia verde, em vez de produzir e agir na base de hidrogênio fóssil no futuro. Eu acredito que para a proteção climática em todo o mundo e para a União Europeia e a cooperação também com a América Latina e principalmente com o Brasil, isso significa que devemos acelerar a nossa transformação também, porque esses investimentos que acontecerão nos Estados Unidos também, é claro, vão aumentar a capacidade dos eletrolisadores e se nós queremos manter o nosso passo nesse ritmo, é muito importante aumentarmos a velocidade e investirmos na construção e desenvolvimento de cadeias de valores em energia renovável, para não ficarmos presos em situações onde toda a capacidade é absorvida nos Estados Unidos porque está muito, acontecendo muita coisa lá. Sabemos isso hoje na União Europeia, muita atividade mudando em direção aos Estados Unidos e temos que aumentar o nosso processo, os nossos mecanismos e instituições para também sermos rápidos e ter uma cooperação com o Brasil e a União Europeia. Pode ser uma das maneiras de obtermos isso. E, finalmente, talvez um aspecto que nós temos que considerar nesse contexto é, claro, a mudança na ordem global. Nós já vemos os desenvolvimentos, onde 138 países participaram no novo Círculo da China, entre esses muitos países europeus, muitos membros da União Europeia, mas obviamente também o Brasil não participou. Eu acho que então é muito importante fortalecermos a cooperação entre o mundo democrático para utilizarmos as nossas oportunidades e acelerarmos a nossa cooperação para termos uma interação e uma cooperação mais equilibrada em todo o mundo. Nós precisamos disto também, porque nós temos muitos bens públicos que nos confrontam e a mudança climática é uma coisa, a saúde global é outro ponto e a paz global, o máximo que possível, é um terceiro pilar. Então, eu acredito que temos que equilibrar esse mundo global, aumentando a cooperação entre as democracias também. E, basicamente, isso é o que eu queria passar como uma mensagem importante, e eu estou ansiosa pela nossa discussão. Muito obrigado. Sim, muito obrigada pela sua interessante apresentação. Agora nós temos um espaço para perguntas, discussão. Então, eu gostaria de abrir a oportunidade para perguntas. Então, quando fizer a sua pergunta, por favor, fale o seu nome e da onde você vem. Meu nome é Júlio Meneghini, eu sou do Centro de Pesquisa para Inovação de Gases de Efeito Estufa, da FAPESP. A apresentação foi muito interessante, fiquei muito impressionado com os números que você apresentou, mas tem uma pergunta que eu acho que nós não temos solução ainda, relacionado ao hidrogênio do etanol. Por exemplo, para utilizar o etanol como vetor para transporte de hidrogênio. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
essa rota, utilizando a logística que nós já temos instalada. Então, é uma solução pequena, porque os números do etanol são bastante baixos comparando com os bio. Mas você ouviu sobre essa solução? Sim, muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que haverá uma diferença ou diferentes formas também de, transportar hidrogênio no mundo inteiro. Basicamente, se olharmos isso do ponto de vista, nós temos vários projetos focados nas pipelines, as tubulações, hã, e se nós olharmos no transporte marítimo, temos também metanol, e etanol acho que também pode ser um vetor. E tem outras soluções também que estão sendo, pesquisadas, por exemplo, os vetores para hidrogênio líquido, com todos cada um deles com as suas, dificuldades tecnológicas. Para hidrogênio líquido, por exemplo, ainda não existem embarcações, e nós vamos ver quais vão ser os, desenvolvimentos, e para termos, vetores de hidrogênio, nós sempre temos o, desafio que vamos ter a necessidade de energia para retirar o hidrogênio do vetor no país de destino, mas, nós vamos ver uma série de, vetores energéticos diferentes nos mercados, e temos que ver, isso depende também do caso de uso na Europa. Então, certamente vai ter setores que vão preferir, fazer a importação de amônia em vez da energia pura. Temos mais perguntas? Muito obrigado. Parabéns pela sua excelente apresentação. Hã, falou sobre as, hã, tendências, os vetores e as questões geopolíticas. E aqui eu tenho a minha pergunta: você havia dito que nós temos que melhorar as relações entre Brasil e a União Europeia, e existe essa oportunidade, nessas na questão da, transição energéticas. Onde você acha que nós temos que melhorar? Quais são os gargalos? Onde nós podemos, ser mais rápidos para utilizar essas oportunidades que podem trazer benefício para ambos lados? Sim, é uma pergunta bastante difícil. Eu acho que existe uma a pergunta de como nós vamos lidar com as dependências no mundo inteiro. Na Europa, nós estamos discutindo como gerenciar a dependência da China. Na União Europeia, isso está sendo discutido, hã, com questões de infraestrutura industrial crítica e tecnologias críticas, mas eu acho que uma forma como lidar com isso é definitivamente nós, diversificarmos as cadeias de fornecimento, e para aqui nós temos, diferentes rotas e diferentes cadeias de fornecimento, por exemplo, de gás. Eu acho que uma questão crucial é nós termos esse acordo, entre a União Europeia e o Mercosul,
Eu acho que isso é realmente muito importante e é muito importante falar sobre a forma como as questões ambientais podem ser incluídas aqui. Isso está sendo discutido, na União Europeia e isso é válido, por exemplo, se nós aumentamos a importação de carnes para a União Europeia, então isso é um aspecto muito importante, temos que lidar com isso. No caso dos minerais, é bastante difícil, porque nós precisamos desses minerais críticos, as alternativas seriam alternativas que não também não são boas no ponto de vista ambiental, seria a importação da China, e temos certeza que a proteção ambiental na China também não seria a maior prioridade. Então, se nós pensamos quais são as alternativas, aí nós temos que pensar também como é que fazemos essa troca. Eu acho que isso precisa ser conversado. Eu acredito que como existe essa tensão e nós precisamos de muitos minerais e temos a proteção da biodiversidade, então a gente tem aqui uma questão que precisa ser resolvida e não vai ser uma solução decidir, vamos fazer tudo na China, porque lá também as condições não são as melhores. Meu nome é André Ferrarese, eu trabalho para a Tupi, uma empresa aqui no Brasil, que também traz soluções técnicas. Eu gostaria de ouvir, hoje em relação à geração, as renováveis ainda não alcançaram 35% do aumento no mundo inteiro. Nós estamos ainda aumentando o consumo de energias fósseis. Como é que você vê a importância de outras fontes, por exemplo, a bioenergia, que deve ser utilizada em 15% até 2030, e como você vê bioenergia como fonte para a produção de hidrogênio junto com eletrólise? Sim, muito obrigada. Hã, eu acho que isso é verdade. Nós temos essa situação na qual muitos países Hã. estão em crescimento e não é possível, lidar com isso na comunidade mundial e não podemos falar para os países: "Vocês não devem mais crescer". Isso, não é uma solução prática que a questão seria negociar instituições entre as regiões do mundo inteiro que podem aumentar os incentivos para a produção uma produção com menor intensidade de CO2. Eu acho que as instituições deverão atuar e não vamos focar em tecnologias específicas. O o que está sendo discutido atualmente na União Europeia e na Alemanha é fortalecer o sistema de comércio de emissões, parlamento, foi introduzido um sistema de comércio de emissões, certificados de emissões, no setor elétrico, na indústria de alta intensidade, elétrica, onde os nós vamos introduzir um sistema também para mobilidade, para calor. Juntos com essa iniciativa, a União Europeia discutiu também um mecanismo de ajuste de carbono, que também
está sendo criticado no mundo inteiro, porque discrimina a alguns países que gostariam de importar mais para a União Europeia. Uma iniciativa que, por exemplo, o chanceler alemão está promovendo é o Climate Plot. Aqui a ideia deles seria a negociação com os países do mundo inteiro para incluir todos nesse sistema onde as instituições podem, hã, e podem fazer as aqui nós não queremos focar em determinadas tecnologias, mas queremos focar no desenvolvimento, nas instituições e nos centros, para tornar isso mais eficientes e acelerar o processo. Então nós podemos ver, se nós tivermos sucesso nisso na comunidade global, nós podemos escalonar todas as tecnologias, e aí nós podemos ver que os custos vão cair e vai tornar tudo mais eficiente também o crescimento. Nós não chegamos lá ainda, mas acreditamos que grandes países como o Brasil, a Alemanha podem fazer a sua contribuição nesse processo. Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pelas suas respostas. Eu gostaria de sugerir agora nós continuarmos a discussão no intervalo. Muito obrigada pela sua apresentação e espero que nós tenhamos ainda boas discussões nos próximos 2 dias. Muito obrigada. Muito obrigada.